um galho da videira que dê fruto. E muitos ainda estão ainda sem dar um brotinho sequer. Por quê? Porque ainda estão no estado de discípulos. E Deus não quer que você permaneça como discípulo, aluno o tempo todo. Ele quer que você se torne um apóstolo. Porque ele deixou uma ordem estabelecida a discípulos, que se tornariam apóstolos. Ide. Amém? Está faltando esse ide ainda. Então, em nome de Jesus, tá bom? Aprenda isso hoje e se levante mesmo daqui hoje determinado a deixar de ser discípulo e se tornar um apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vou pedir que você vá no Evangelho de João, de novo, lá no capítulo 14. Em nome de Jesus, porque eles não teriam mais a presença física do Mestre. Os discípulos, para se tornarem apóstolos, eles não teriam mais a presença física do Mestre. Por isso que eles necessitavam crer que não estariam sós. Como você também, o apóstolo, amém? O futuro apóstolo do Senhor. Você nunca vai estar só. E isso é o que a Bíblia vai te provar agora aqui. Porque o Senhor Jesus, quando subiu, ascendeu os céus, ele deixou claro aos seus discípulos que eles se tornariam apóstolos, porque eles iriam fazer a obra dele, e ele enviaria um outro Consolador para estar com eles o tempo todo, e eles fariam a obra. Veja o capítulo 14, que eles começaram a ficar tristes quando começou a Jesus falar que teria que deixá-los. Como algumas pessoas ficam tristes quando o pastor fala isso: olha, você tem que aprender a buscar mais, parar de depender do pastor, porque senão a sua fé vai ficar vinculada a um homem. Misericórdia. E tem pessoas que se entristecem. O que é pior, tem pessoas que mudam de igreja por causa disso. Eu conheço muitos que já mudaram de igreja, porque esse ministério aqui prega isso desde que foi fundado. E mesmo assim tem pessoas que insistem e até trocam de igreja, e eu estou feliz, a carne está feliz, porque está andando, vivendo a vida do pastor. Eu conheço pessoas que estão respirando o ar. Eu já fiz essa bobagem, eu já fiz essa besteira no início da minha fé. Eu vivia dentro da casa do meu pastor, respirava a vida dele. O que aconteceu com ele não era só eu, era um monte de gente, quase que a igreja inteira. A igreja era pequena e quase a igreja inteira ficava na casa dele. Acabou o casamento do homem, porque nós esquecíamos. Eu sou um dos culpados, porque esquecíamos que ele era um homem, que ele necessitava ter uma vida privada também. E eu posso afirmar, estou falando do meu pastor ali, quando o pastor dele, um homem de Deus que eu conheço, e que todos, a igreja ficava o tempo todo na casa dele. Você chegava a hora que for, a casa dele estava cheia de pessoas da igreja. Isso de qualquer hora, você podia de madrugada, podia à tarde, podia de manhã, era todo momento. E, infelizmente, há muitas pessoas que ainda agem assim. E o que é pior, 99% dessas pessoas hoje estão desviadas porque se apegaram ao homem. Os mesmos que ficavam lá, hoje estão desviados, estão fora do caminho do Senhor porque se apegaram ao homem. E um dia o homem teve que passar por uma luta e eles perceberam que ele era homem. E aí? Então, os pregadores não são deuses, amado, nem sempre deuses. São homens igual a você, apenas a diferença é que eles são escolhidos para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Mas eu de coração, se dependesse de mim, estaria sentado ouvindo a palavra. Sabia disso? Então, em nome de Jesus, temos que aprender isso para a glória de Deus, definitivamente em nome de Jesus. Então eles ficaram tristes. Uma mensagem dessa aqui, a pessoa que tem essa tendência, ela fica triste, porque eles também ficaram. Olha aqui, ó. Então Jesus, percebendo que eles ficaram tristes, olhou para eles e disse assim: não tu se turbe, versículo 1, estamos juntos aí? Isso é culto de libertação, viu, amados? Aqui se prega a verdade. Então você tem que estar ligado em espírito para poder compreender e discernir o que Deus quer que você discina. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diga glórias a Deus. É uma promessa de Deus isso, amém? Veja o versículo 16. Aí a prova é que ele não vai nos deixar só. Os discípulos nunca estarão só, os apóstolos jamais estarão só. Ele disse, ó, ele já cumpriu. E eu rogarei ao Pai. Ele já foi, já rogou, e Deus já enviou. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco quanto tempo? Para sempre, igreja. Olha que bênção, amém? Então está aí, o Espírito Santo está aí o tempo todo. Aí vai o versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E aí vem o versículo que é uma garantia de Jesus Cristo, é uma promessa: nunca, jamais, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Diga amém?
Aleluia. Essa é a diferença. Vá no capítulo 16, por favor. Volta lá. No versículo 13 do capítulo 16. Estamos no Evangelho de João. E então ele vai dizer: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Versículo 14. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Versículo 15. Tudo quanto meu Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Olha o que Jesus faz aqui. Nesse momento ele corrige, não é que ele corrige, ele deixa bem claro. Ó. Eu estou falando que ele há de me glorificar, porque o Pai me glorificou. Amém? Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele está dizendo, tudo que o Pai tem é meu. Então quando eu estou dizendo que o Espírito da verdade vai me glorificar, é porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. É isso que ele quer dizer. Amém, igreja? Então, o versículo 16 agora, para a gente finalizar essa parte aqui. Tem o versículo 22 também. 16. Um pouco e não me verem mais. Ou seja, daqui a pouco vocês não me verão mais. E outra vez, um pouco, ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então Jesus está deixando bem claro, vocês vão ficar aparentemente sós, mas não estarão sós. Versículo 22. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Ou seja, quando eu vê-los novamente, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém mais tirará. Diga glória a Deus. E a vossa alegria ninguém vos tirará. Louvado seja o Senhor. Então Deus está deixando bem claro aqui, ó. Há um tempo que vocês podem ficar abatidos, podem ficar tribulados, até angustiados, mas pode ter certeza, tudo isso vai passar, porque aonde o lugar que Jesus está preparando para nos levar, a promessa vai se cumprir, porque o Deus que nós servimos é um Deus de promessa, e Ele tem promessa em nossa vida. É lógico que se você olhar para a circunstância, olhar para a sua própria vida, para o seu próprio eu, você até duvida da sua salvação, mas é isso mesmo. Os discípulos chegaram à conclusão, quando Jesus ensinava que é impossível o homem ser salvo, eles até diziam: Senhor, sendo assim, quem é que vai se salvar? E Jesus fala para eles assim: isto é impossível aos homens, não há possibilidade nenhuma. Esse é o motivo que nós glorificamos um Deus vivo, que sabe da nossa incapacidade, sabe que nós não temos nenhuma possibilidade de nos salvarmos sozinhos. Nós precisamos de Jesus. Diga amém? Eu convido a você ir lá no capítulo 5 do 1 João, no finalzinho da Bíblia, pega o Apocalipse, você encontra as cartas desse mesmo evangelista, só que agora as cartas. Nós estávamos no Evangelho, agora vamos nas cartas. Na primeira carta e no último capítulo da primeira carta de João, capítulo 5. Porque eu vou pedir que vocês vão lá? Porque nós não podemos esquecer que estamos no mundo. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, Ele está dizendo assim: ó, vocês estão no mundo, vocês não estão aqui na glória ainda, amém? O corpo de vocês está na glória, está na terra. A alma ainda está habitando em um corpo terreno, embora, eu garanto, disse o Senhor, a vossa alma já está oculta. O inimigo não pode tocar na nossa alma. Diga amém? Então, quando ele diz que a nossa alma está oculta em Deus, é que o inimigo não tem mais poder sobre a nossa alma. Eu posso ouvir glórias a Deus nesse lugar? Você está entendendo o mistério? O inimigo não pode, amados, tocar na vossa alma. Ele pode tocar no vosso corpo, mas na vossa alma ele não pode tocar. Esse é o grande mistério. Amém? Então vamos no capítulo 5 de 1 João, porque ele vai deixar claro uma coisa, ó. Vocês estão no mundo. O que acontece no mundo? Quem está no mundo está sujeito a acontecer o que acontece com a maioria, a dormir. Se você não vigiar, você vai dormir, o sono deste mundo. Por isso que ele fala assim, ó, versículo 19: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz, está sonolento, está parado, aonde? No maligno. Amém, igreja? Então, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, está dormindo, está no sono do inimigo. Mas nós estamos aqui para isso. O corpo de Cristo está na terra ou não está? Ele é o cabeça desse corpo, nós somos o corpo dele ativo. Nós temos atividade no corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, então nós temos que cooperar com a obra. É justamente vir orar, é jejuar, é fazer campanhas, é determinar. Nós não estamos pior nesse mundo, porque ainda tem o Espírito Santo em nós, amados. Misericórdia, quando a igreja for arrebatada, quem ficar, misericórdia, amados. Então eu peço que você volte lá em João, para você ter convicções dessas coisas. Nós estamos pregando aqui pelo Espírito Santo. João 15 agora. Aleluia, Jesus. E o versículo 18 e 19.
Porque o mundo jaz do maligno, porque nós estamos no mundo e somos de Deus, o inimigo nos odeia e nos aborrece o tempo todo. É ele que nos oprime. Entenda isso. E acontece isso porque nós estamos envolvidos numa carne, que tem desejo de fazer as coisas da carne, as coisas terrenas. João 15:18 diz assim, todos estamos juntos? Se o mundo vos aborrece, algumas escrituras vão dizer, se o mundo vos odeia, está vendo? Sabei que primeiro, ou seja, antes de que vós, aborreceu a mim, ou seja, odiou a mim. Jesus está dizendo isso aqui, são as palavras do próprio Senhor Jesus, naquelas últimas instruções aos discípulos. Ele está dizendo, olha, o mundo vos aborrece, o mundo vai odiar vocês, mas saibam que antes de odiar vocês, é a mim que eles odeiam, amém? E o versículo 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, ou seja, vos tirei, por isso é que o mundo vos aborrece, é por isso que o mundo vos odeia. Então, amado, quando o inimigo tentar te convencer de que Deus não está nem aí com você, é o contrário. Você está sendo oprimido, está sendo atacado, é porque o diabo te odeia, ele quer te aborrecer porque você é de Deus mesmo, amém, igreja? Então o inimigo ele inverte a situação, faz você entrar naquela neura, Deus, parece que tudo está errado, Deus não está comigo, porque não é, amado, você está sendo oprimido pelo inimigo. É ele que está te aborrecendo, ele está te atacando, porque ele quer que você renuncie a tua fé em Deus. Ele quer tornar você a imagem dele. E qual é a imagem do inimigo? Um revoltado, um rebelde, que se rebelou contra o próprio Deus. Amém? É verdade ou não é? Então nós temos que entender, ele quer fazer você tornar a imagem dele, ou fazer você voltar o que você era antes, quando você nasceu. Porque nós nascemos, infelizmente, do pecado original. Nascemos num corpo totalmente pecador. Então quando você começa a buscar Deus, você começa a renunciar às coisas da carne, ou luta pelo menos contra elas. O que acontece? Você está lutando contra o desejo do inimigo. Então é aí que o inimigo não quer, ele quer que você volte a ser escravo dele. Misericórdia. Isso é para quem não conhece a Jesus. Você conhece o Senhor, amém? Você sabe como se defender do inimigo, é resistindo a ele, porque ele fugirá de vós, em nome de Jesus, amém? E qual que é o segredo da vitória? O segredo é justamente esse, é perseverar, é ter bom ânimo, é ficar firme, é ficar nesse estado que nós vemos há pouco, que é um estado de bom ânimo, de permanecer ligado em Jesus, sabendo que ele já venceu até aquilo que nós mais temíamos antes de conhecer as Escrituras, que é a morte. O homem, ser humano, tem medo da morte, mas ele não conhece a morte, que é uma coisa oculta para ele. Mas agora eu posso afirmar, Jesus veio nos desvendar o mundo espiritual e nos dizer que a morte não existe. Para nós não, ela não tem poder sobre nós. Até ele vai chamar a morte diante dele no dia final, no juízo final, e vai nos mostrar, e vai dizer, apontando para nós, vai dizer para a morte, cadê a sua recompensa? Onde está o seu aguilhão? Onde está o seu ataque nessas vidas aqui? Não teve nenhuma força, porque eles tinham a mim, eles têm a mim, eles estão comigo, estiveram e estão comigo. Diga amém por isso? Amém, igreja? Essas são as Escrituras que nos afirmam isso, que o próprio Senhor vai chamar a morte diante dele, vai nos apontar para a morte, vai dizer, cadê o seu aguilhão? Cadê todo aquele seu poder sobre eles? Cadê? Amém, igreja? Não é uma bênção isso aí, amados? Então, o segredo é perseverar. E perseverar é confiar, é ter fé. Por isso que 1 João, voltando lá, se você quiser, senão só escuta. 1 João capítulo 5 de novo. Nós estamos indo e voltando, né? Capítulo 5 de 1 João, agora versículos 4 e 5. Diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que nos faz vencer o mundo. O que é ela? A nossa fé. Diga glória a Deus. E o versículo 5 então, quem é que vence o mundo? É uma pergunta, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de quem? De Deus. Você crê nisso? Você vai vencer esse mundo em nome de Jesus. Então, o que é ter bom ânimo? É você estar ligado, é ter um estado emocional diferente dos outros estados, é ter uma convicção dentro de você que te dá uma paz de espírito. Agora, o que é ter bom ânimo? Essa paz de espírito não é passageira, como o ânimo normal do ser humano. O bom ânimo que Jesus pede é uma paz que vai permanecer em você até a volta dele, até você deixar esse corpo pecador. Diga amém? Mas para isso você tem que ter a certeza disso, em nome de Jesus.
Deus sabe da luta que nós enfrentamos, mas acho que não tem ninguém melhor do que Ele. Ele conhece tudo em nós, Ele se compadece da nossa dor, do nosso sofrimento, só que Ele permite isso tudo por um propósito dEle, que é nos dar crescimento espiritual, amém, amém? Porque Ele sabe que você está envolvido numa carne, e essa carne precisa ser modificada. Então, no nome de Jesus, temos que entender que para podermos sermos chamados de vencedores naquele dia, porque se você estudar Apocalipse, a partir do capítulo 3, se não me engano, ele vai começar a dizer das igrejas, todas das 7 igrejas, e ele vai dizer sempre no final de cada uma daquelas passagens, das 7 igrejas, né, que é um infinito de igrejas, ele vai dizer ao vencedor, aí vai dar um monte de promessa ao vencedor. E para você se chamar de vencedor, meu amado e minha amada, em nome do Senhor Jesus, é necessário você ter uma luta. Se você não é chamado de vencedor, se você não tiver uma luta, amém ou amém? Então, para nós sermos chamados de vencedor, temos que entender que temos que vencer essas batalhas, vencer essas lutas, e sabendo que Ele sempre estará conosco em todas elas, porque Ele garante que jamais estaríamos sós. Vamos ver inclusive essa passagem, veja lá em Mateus capítulo 28, que é as palavras finais de Jesus com os seus discípulos, momentos antes de Ele ascender os céus, de subir aos céus. Olha só quais são as palavras que Ele diz ali em Mateus 28, na parte B do versículo 20, Mateus 28, versículo 20, e a parte B, louvado seja Deus por isso, amém? Qual que é a parte B? Que diz assim: e eis que estou convosco, quanto tempo? Todos os dias, ou seja, sempre, né? E ele vai dar um detalhe, até quando? Até o final dos tempos, ou seja, até a consumação dos séculos. Diga glória a Deus. Então são promessas do Senhor. Então nós devemos ficar firmes, com bom ânimo, porque Ele estará conosco o tempo todo. Em razão desta verdade aí que Ele nos afirma, nós temos que olhar para Deus só, ver quem Ele é, e não ficarmos vendo as circunstâncias. Por isso nós devemos confiar em Deus e seguir sempre em frente, com bom ânimo, amém ou não amém? Então vamos ver aqui algumas situações ocorridas lá no Velho Testamento, para nos fortalecer. Você vai ver que tem situações de pessoas que já venceram, e estão registradas nas Escrituras Sagradas, que eles tinham tudo para não dar certo, se eles olhassem para a circunstância, mas eles não olharam para a circunstância, optaram em confiar em Deus. Eu não vou pegar um monte de exemplos, vou pegar um exemplo só, que é um exemplo fortíssimo, que é Josué. Para isso, vá num livro que leva o seu nome, Josué, no capítulo 1, em nome de Jesus. Deus podia me dar aqui várias passagens para nos mostrar que os que venceram passaram por muitas lutas e as circunstâncias eram muito difíceis, e se eles olhassem para as circunstâncias, eles parariam, eles não iam continuar em frente. Nós também nem saberíamos que eles existiam, né? Que eles existiram. Pode ter certeza que muitos religiosos aí tentaram ser Josué, tentaram ser Moisés, né? Mas não conseguiram, porque eles estavam na carnalidade, né? Então Josué e outros homens de Deus só estão conhecidos nas Escrituras porque eles realmente tinham sobre eles o Espírito de Deus, que é isso que Jesus nos garante termos. Ele nos afirma que Ele iria ao Pai e enviaria o seu Espírito, e esse Espírito está em nós, diga amém? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 1 do livro de Josué. Eu acho que não há ninguém aqui neófito, né, no conhecimento das Escrituras, para não saber quem é Josué. Mas se não sabe, vamos lá. Quem sabe, nós estamos aqui na internet, e quem sabe alguém que está nos ouvindo nesse momento não sabe, na gravação aqui, que quem é Josué. Então vamos tentar ajudar essas pessoas a entender. Josué foi o sucessor de Moisés. Você sabe quem é Moisés, né? Óbvio. Então ele foi o sucessor de Moisés, e Moisés era a sua grande referência, o seu mestre. Olha aí, ele tinha que deixar de ser discípulo e tinha que passar a ser apóstolo, porque agora ele sucederia o seu mestre. Então vamos à leitura primeiro, do versículo 1 ao versículo 9. Estamos juntos? E sucedeu, ou seja, aconteceu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Está falando com Josué, né? Ele está informando Josué: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, o rio Jordão, tu e todo este povo, e vá à terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 4:
desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para onde o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Versículo 7. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E o versículo 9, ele vai dizer: não te mandei eu? Então esforça-te e tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glórias a Deus. Então, amados, vamos aos detalhes. Josué tinha todos os motivos para desanimar, tinha todos os motivos para não ter ânimo algum, muito menos um bom ânimo, que era permanecer, se ele não tivesse a fé. É verdade ou não é? Vamos ver alguns exemplos que o Espírito Santo me tocou. Quando ele me deu essa palavra, ele falou: filho, observa bem alguns detalhes que muitos passam desapercebidos, inclusive você, que eu vou abrir teus olhos. Eu falei: amém, Senhor. Aí ele começou a mostrar. Vá no versículo 1, o Senhor falou no meu coração. E observe que a primeira coisa que eu faço é comunicar a ele a morte do mestre dele. Ele perdeu a referência. Ele acabou de perder a referência dele. Então eu estou comunicando a eles: olha o que Deus faz. Sucedeu que depois da morte de Moisés, o Senhor, servo do Senhor, o Senhor vai e fala a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, e vai dizer para ele: Deus está comunicando a ele, cara. Moisés, o meu servo, é morto. Porque na verdade, para que ninguém sabe, né? Ninguém sabia ali, porque Deus falou pessoalmente com Moisés, falou: retira-te, porque tu não entrarás nessa terra. Retira-te. Então ele retirou-se por determinado. Ninguém viu Moisés morrer. Moisés é um mistério, o corpo dele nunca foi achado. Então Deus então vai comunicar a Josué que Moisés está morto, ou seja, o nome Moisés sobre a terra já foi, a tua referência acabou. Então o primeiro motivo para ele desanimar é que a referência dele não existia mais. Entendeu, igreja? Essa é uma das maiores preocupações do Senhor Jesus em relação aos homens que se deixam vangloriar-se, que assumem a glória que é de Deus. Tem um monte de homens de Deus que infelizmente começaram no espírito e hoje estão vivendo as duas situações, em carne e em espírito, porque chamam a glória para si mesmo. E olha, misericórdia, Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando alguém vem falar alguma coisa a mim, que eu já tiro: olha, a glória pertence ao Senhor. Você pode observar, quem me conhece bem, quando vem tentar me elogiar uma coisa, fala: glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. A pessoa pode insistir o tempo todo, dia teve gente que a pessoa ficou até brava comigo. Mas também o senhor, olha, o diabo, o senhor falou: pode repreender que é o diabo, eu repreendi em espírito. Mas o senhor também é servo de Deus, e Deus está te usando, então o senhor também é digno de louvor. Ele está amarrado, ele está amarrado, em nome de Jesus. A pessoa ficou brava comigo, que queria que eu aceitasse o elogio que estava fazendo para mim. Que eu fiquei o tempo todo: glórias a Deus, glórias a Deus. Aí Deus mandou eu observar bem nos olhos, eu observei. Naquele momento a seta entrou na pessoa, e a pessoa estava sendo usada pelo diabo, assim como Pedro, forçando-me a concordar em receber a glória. Misericórdia. Então nós temos que entender isso, amados. O primeiro objetivo de Deus no seu ministério, principalmente nesse, eu vou responder por esse, não posso responder por outro, é entender que a glória só pertence ao Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém, com nenhum outro. Diga amém? Você crê nisso ou não crê? Então, aqui é o primeiro ponto. Moisés é morto e Josué é informado. Ele perdeu a referência dele. Ele perdeu a referência. Tinha todo motivo para desanimar, né? O segundo motivo que era para ele desanimar, olha que grande desafio que ele tem. Primeira coisa: então agora você não tem mais referência, agora é você e eu, né? Deus está falando comigo, Moisés já foi. Agora você vai parar de observar e vai passar a agir. Vai deixar de ser discípulo e vai passar a ser apóstolo. Primeiro desafio que eu dou para você: abra esse mar, esse rio.
Abre esse rio. Você tem noção do que é o Rio Jordão, amado? O Rio Jordão é um enorme rio, você não consegue ir do outro lado dele. Para você ter ideia, é um rio enorme. Então, esse rio era como quase um oceano. Então, assim como Deus fez com o Mar Vermelho, com Moisés, era o primeiro desafio de Josué. Então, aqui, ó, olha o versículo de número 2. Moisés e meu servo morto, levanta-te, pois agora, não é depois, você não vai ter que pensar, não, é agora. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e vá para a terra que o Deus fez de Israel. O segundo grande desafio de Josué era atravessar o Rio Jordão, fazer aquele rio abrir. Cadê a referência para isso? Não tinha mais, era ele ou ele. Vai chegar uma certa hora na tua vida que não adianta você ficar, pastor, ora por mim, olha, pastor, vocês estão indo para a igreja, ora por nós lá, ora por mim lá. Vai chegar uma hora, Deus vai permitir no Senhor, vai permitir, você ainda é discípulo, está aprendendo, né? Mas vai chegar uma hora para assistir o dia da prova. Hoje não é mais ensinamento, hoje é prova. E aí, está preparado para tirar uma nota azul ou vermelha? Né? Entendeu, igreja? Nesse momento está aí, o momento agora. Josué fala, acabou o tempo do ensinamento. Agora você vai ter que exercer tudo que você aprendeu. Abra esse rio e passa esse povo todinho aí. Você é responsável por todos eles. Amém, igreja? Deus está falando com alguém essa noite aqui, em nome de Jesus, eu quero crer. Então, o segundo desafio foi justamente seu. O primeiro foi ao receber a morte da sua referência. Ele não tinha mais a referência. Era um motivo suficiente para desanimar e não prosseguir. O segundo motivo era ter que abrir um rio, baixo no rio, e ir para uma terra, e do outro lado, o que ia acontecer? É o terceiro grande motivo para desanimar. As circunstâncias, amém, igreja? É a circunstância que você enfrenta aí no seu dia a dia. E todo dia você tem motivo para desanimar. Todo dia você tem motivo para viver atribulado. Todo dia você tem motivo para parar. Se você insistir, olhar a circunstância. Ele teve esse desafio de não ter mais a referência, já era um motivo para desanimar. O segundo motivo era ter que abrir um rio, que nunca fez isso na vida dele. Ele vai ter que ter fé para fazer aquele rio abrir e passar pelo povo a seco, igual passou no Mar Vermelho. Aí o que é pior, chegar do lado de lá, acabou o problema? Não. Vai começar o grande problema. Ele vai ter que invadir uma cidade que, junto com um povo que nunca tinha pego numa arma sequer. E sabendo que aquela primeira cidade que ele vai enfrentar é a principal cidade daquela região. É a cidade comercial, onde todo o comércio passava por ali. Era tão importante aquela cidade, era como se fosse São Paulo capital, para você ter ideia, no Brasil. Para você ter ideia o que era Jericó. Era São Paulo capital no Brasil. É a grande cidade daquela região, naquela época, e que era todo o comércio, toda aquela região dependia daquela cidade. E então, para isso, ela se fortalecia. Ela lançou muralhas enormes, né? Você deve saber, já pregamos sobre isso, que é a queda daquelas muralhas. E Deus vai falar, você vai invadir aquela cidade. Olha só, gente. Então, o primeiro grande motivo para desanimar é a sua referência acabou, não tem mais. Agora é você e eu. A segunda, agora você vai ter que passar esse rio. Então, senhor, se eu conseguir fazer isso, acabou meus problemas? Não, vai começar os problemas. Agora você vai enfrentar uma cidade que está protegida, que ninguém conseguiu até hoje entrar nela. Ela é fortalecida, uma muralha enorme, são poderosíssimos, ações bélicas, mas você vai ficar tranquilo. Você apenas tem que fazer o quê? Vamos lá no outro versículo, ele fala aqui, ó, versículo 7. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Só isso. Então você tem que fazer o quê? Tão somente esforça-te. Está tão difícil para a igreja hoje, às vezes, lá cultuar, não estou em condições. Tão somente esforça-te. Eu recebi, mas o dinheiro não deu, e aí o que vai acontecer agora com o meu dízimo? Tão somente esforça-te e creia. Amém? Não somente faça isso, só creia. Só esforça-te. Ou você está esperando o quê? Que Deus vai fazer o quê? Ele já fez. Agora é a sua atitude, Josué. É a sua atitude. Para que você seja abençoado, para que o nome dele seja glorificado na tua vida, é a sua atitude. Deixa de ser discípulo e passa a ser apóstolo. Amém ou amém? Então vamos seguir em frente. Essa é a mensagem, amados. Ele teria que conquistar. E depois ainda de conquistar Jericó, acabou o problema? Não, acabou não. Ele teria que conquistar outras terras, com povos iguais ou até piores. Aí vem os gigantes, né? Aqueles gigantes mais de 3 metros de altura que o povo viu lá e ficou apavorado.
Então eles tinham que enfrentar tudo isso aí. Nem vamos entrar muito nesse mérito. Eu só queria que você entendesse que nesse momento, Deus está trazendo uma comparação da sua vida, uma parábola para a sua vida. E tem muitos no nosso meio aqui que tem vontade, que se fica olhando para as circunstâncias e começa a duvidar de Deus. E se você nunca vai ter o teu nome escrito no livro da vida, se você não parar com isso urgentemente e confiar num Deus vivo, que está esperando só você tomar uma atitude de fé. Diga amém? Glória a Deus. Então, como conquistar tudo isso? Como conquistar? É impossível, se você olhar, continuar insistindo olhando as circunstâncias. Ele não tinha como fazer aquilo nada. Ele estava com um povo que não sabia pegar em arma, um povo que veio de escravidão, eram filhos de escravos, que a escravidão já prevalecia mais de 400 anos. Israel vinha como escravo de uma nação, de um império, que é o egípcio, né? Como é que então eu vou enfrentar uma nação como a cidade como Jericó, e enfrentar, invadir outras terras com um povo desse? Não, você não vai enfrentar com um povo. Eis que eu estou contigo. Amém, igreja? Esse é o ponto, ó. Você vai a favor da decisão que Deus fala aqui com ele aqui, ó. Versículo de número 5. Ninguém se susterá, ou seja, ninguém te derrotará, ninguém há de te vencer. Então se susterá, ou seja, ninguém ousará te enfrentar. Se enfrentar, vão ser derrotados. É isso que quer dizer, ninguém se susterá diante de ti, ou seja, ninguém vai prevalecer sobre você. Diga amém? Porque todos os dias da tua vida eu ficarei contigo. Ó. Olha, assim serei contigo como eu fui com Moisés. Não te deixarei, não te desampararei. Tão somente tenha, versículo 7, tenha bom ânimo. O versículo 6 vai dizer, esforça-te e tenha bom ânimo, porque farás este povo herdar a terra que eu jurei aos pais deles que lhes daria. Agora você, que é o líder, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Amém, igreja? É esse que é o ponto. A conclusão dessa mensagem, para nós encerrarmos, é que, meus amados, vamos nos esforçar, vamos ter esse bom ânimo, vamos permanecer firmes mesmo com o Senhor. Não é só de vez em quando, não é só quando você ouve uma palavra dessa, é em meio às adversidades. Porque o Deus que você serve é o Deus de promessas, é o Deus do impossível. Não há impossíveis aquele que crê em Deus. Ele prometeu, ele vai cumprir. E há uma promessa que é a maior delas. Você já pedi que você, no começo, falasse, produzisse com a sua própria voz, qual é ela? Qual que é o maior projeto de Deus em nossa vida? A salvação. Já chegou o dia, você já morreu por acaso para ver se você perdeu? Por que então está desanimado? Porque você não crê que Jesus é capaz de suficientemente te salvar? Então esforça-te, é o que ele fala. Tão somente esforça-te. Amém? Esse é o tema dessa noite. Eu até peço que você coloque-se em pé e vamos ler de novo o versículo de número 7, porque esse é o tema da noite. Tão somente esforça-te. Amém? Tão somente esforça-te. Esse é o tema dessa noite. Eu vou ler o versículo 7 de novo. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Glórias a Deus. Então oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te exaltar por esta palavra, Senhor, pois ela veio ao encontro de muitos que ansiavam receber uma porção dobrada do teu Espírito. Que venha a tua unção sobre todos que ouviram de bom grado essa palavra, pois reconhece que o inimigo tenta tirar esse ânimo deles, mas o Senhor é maior e habita em nós pelo seu Espírito. Convença cada ouvinte que ouviu esta palavra a ter bom ânimo, Senhor, a permanecer firme, a prevalecer até a volta de Jesus, até o final da vida, mas eles não vão ter que resistir até o sangue, porque o Senhor já deu o sangue para nos purificar, o sangue do teu filho já foi derramado para isso, e a tua palavra afirma que nós não precisaremos resistir até o sangue. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha uma unção sobre todo ouvinte desta palavra, e possam eles sair daqui fortalecidos, renovados, cheios da tua graça, para enfrentar as adversidades ou qualquer circunstância que eles enfrentarem, sabendo que o Senhor estará à frente de tudo, porque o Senhor jamais nos desamparará, jamais nos deixará só. Afinal, foi o Senhor que nos chamou. Eis-nos aqui em nome de Jesus. Amém? Então, olha para o teu mundo lá e diga para ele: tão somente esforça-te. E aplauda ao Senhor Jesus. Glórias ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Cristo. Então agora, com quem quer iniciar uma campanha de libertação. Nós estamos num culto de libertação e Deus nos deu nesse culto de libertação uma campanha que nós fazemos há mais de 16 anos nesse lugar, e Deus tem honrado esta igreja através da fé. Esse povo,
porque afinal foi Ele mesmo que revelou esta campanha. Eu vou pedir que aquele que quer iniciar uma campanha de libertação, quer seja para a sua vida ou para a vida de terceiro, quando nossos amados diáconos da igreja passar entregando, oferecendo esta folha gratuitamente para você apenas preenchê-la e vir com ela em 7 semanas, porque a campanha envolve 7 semanas de você ouvir a palavra de Deus, orar pela causa da sua campanha, confiar no Senhor, esperar nele, descansar nele, para glorificá-lo, porque a vitória é certa para aqueles que creem. Amém? Então, uma campanha de libertação, quer seja para a sua vida, ou quer seja para a vida de terceiros. Então, aqui é uma folha que ela é muito didática, ela explica muito claramente. Eu sei que a maioria aqui já conhece, mas eu tenho que explicar porque pode ser que tenha alguém nos visitando, né? Como também há na internet pessoas que podem solicitar essa folha, que daqui a pouco eu vou estar explicando o mecanismo que faz para ter essa folha aí da internet. Mas aqueles que estão aqui presentes têm esse momento agora de pegar essa folha. É uma folha consagrada, porque ela foi revelada, não há nada de místico nela. Não pegue a folha como se fosse algo místico. É uma folha revelada. As escritas dela, como ela deve ser procedida, essa campanha, está revelado claramente aqui, ó. Mas não há nada de místico nela. Depois sim, depois que você preencher e orar, nesse momento passa a ser um documento espiritual de uma causa que você entrega a Deus. Amém? Então você vai ficar com o protocolo, que é a folha, mas você já entregou a causa ao Senhor. Então aqui você tem o nome do fiel, que é aquele que vai ser fiel em cumprir 7 semanas, em vir ouvir a palavra. Eu da internet, em abrir a internet semanalmente, quer seja o canal do YouTube da Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou quer seja no blog da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br, lá no Google, né? Então, assim você nos encontrou. Abra semanalmente, porque semanalmente esses vídeos são atualizados, e as pregações da campanha são atualizadas também. Então você pode ouvir, deve ouvir semanalmente, para se cumprir a campanha. E aqui na igreja você tem que vir semanalmente, toda sexta-feira, até cumprir 7 semanas. Então você coloca o seu nome de quem cumprirá essas semanas, escolhe a causa, quer seja própria ou para terceiros, tá bom? É muito importante você entender que não pode pegar uma folha para diversas causas. Uma folha para cada causa. Se tiver que pegar 10 causas, 10 folhas. Se quer fazer 10 campanhas, pegue 10 folhas. Mas nunca pegue uma folha e coloque mais de uma causa. Porque você vai ter uma agenda aqui para você preencher, respondendo uma pergunta, se você já recebeu a vitória. Como você vai dizer que recebeu, se você está com várias causas numa folha só? Tem uma folha para cada causa. E esse espaço aqui é um espaço para você resumir o motivo da sua campanha. E depois você tem um espaço que é agenda, onde você vai semanalmente estar atualizando ao vir para a igreja, ou antes de abrir aqui na internet, atualize, para que você não se perca quantas semanas você já está fazendo a campanha. Amém? Então é uma campanha bem didática. A hora que chegar em suas mãos, a hora que você receber, você vai ver que é muito didática, fácil de fazer. Apenas esforça-te e faça, em nome de Jesus. Amém? Quem quer se esforçar a levantar as mãos, os diáconos vão estar servindo, passando a folha em nome de Jesus. E aqui na internet, quem nos encontrou e desejar fazer uma campanha, aqui nós acabamos de explicar agora, e quiser esta folha, basta você entrar em contato comigo no meu próprio e-mail pessoal, que passa agora aí na tela. Esse e-mail é um e-mail pessoal que eu abro ele semanalmente, e ali estou respondendo para as pessoas que nos enviam solicitações, orientações, instruções. Ali também tem contato e convívio, que você pode ali conversar sobre outras coisas. Esse e-mail está liberado para você falar comigo, Pastor Luciano França, em nome de Jesus, tá? Então você procura entrar nesse e-mail, fale comigo se você quer iniciar uma campanha. Eu vou retornar para você na resposta e anexar no anexo, né, uma folha dessa, para que você possa imprimir e preencher ela e abrir semanalmente ou o canal do YouTube da Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou o blogspot, ou seja, Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br, que é o blog da nossa comunidade, da Comunidade Evangélica Mão de Deus aqui em Londrina, tá? Mas aonde você estiver no mundo inteiro, você pode acessar, ouvir as mensagens e fazer a campanha de graça, é gratuito. Nós não vamos, se alguém enviar uma conta ou fazer algum pedido para você, não faça depósito nenhum, tá? Em nome de Jesus, porque esse canal fica aberto e às vezes as pessoas podem aproveitar uma situação dessa e emendar alguma coisa ali, fazer uma cópia, colocar alguma coisa. Se aparecer algum dado bancário, alguma coisa, você não faça depósito nenhum. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a folha vai gratuitamente para você, em nome de Jesus. Senti de fazer isso, estou fazendo para que você saiba que é gratuito isso, em nome de Jesus, tá bom? Amém, igreja?
A glória de Deus, existem tantas coisas que acontecem, né, mas não fica preocupado. E o Espírito Santo, quando a gente falar, é porque ele sabe que alguma coisa pode ser armada em cima disso. Então, em nome de Jesus, você que pegou a folha para iniciar hoje a campanha, coloque-se em pé, mesmo que ela não esteja preenchida. A sua oração agora vai ter o peso de ter preenchido ela. Na internet, você já falou comigo, já mandei para você, você já imprimiu, já preencheu, então se coloque em pé, se for o seu primeiro dia, e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Eu quero que você aproveite esse momento que eu vou falar ao microfone, em oração, você está entrando na presença de Deus, a respeito da sua campanha, mesmo sem conhecê-la, para você falar com Deus. Agora você vai entrar na atividade, que o Senhor vai falar para ele qual o motivo, quais são os motivos de você entrar nessa campanha. Mas pastor, Deus é onisciente, eu não preciso falar para ele, aí que você se engana. Ele sabe que você, da sua causa, antes de você pedir, mas ele também colocou na palavra dele, nas escrituras, que tudo deve ser apresentado em forma de orações. Isso há um mistério, que é o mistério da legalidade, entendeu? Porque ele vos deu o livre-arbítrio, ele precisa que você legalize a entrega para ele. É uma forma oficial de você estar abrindo mão do teu livre-arbítrio e confiando a ele uma causa. Amém? Por isso que deve ser apresentar em forma de oração. Fale com Deus então, enquanto eu falo no microfone, e depois faremos uma oração coletiva juntos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos, quer seja na internet ou aqui mesmo dentro da igreja, de pé, orando a respeito da campanha de libertação, sendo o primeiro dia deles nessa causa. Pai, cada um deles estão nesse momento, em nome de Jesus, apresentando ao Senhor, registrando no mundo espiritual os motivos de iniciar essa campanha. Pai, envia teus anjos para colher esse clamor, essa petição, para que fique registrada a fé deste povo e seja legalizada essa campanha com a tua unção sobre ela. É para a tua glória, Senhor, que eles fazem isso, porque eles receberão do Senhor e te glorificarão com testemunhos em nome de Jesus. Amém. Deu tempo de você falar com Deus os motivos? Se não deu tempo, você vai preencher em casa e fazer a sua oração, mas considera hoje já como o primeiro dia em nome de Jesus. Agora façam todos, tanto os que estão na internet, quanto os que estão aqui em pé. Repitam essas palavras que Deus manda dizer com a igreja que estão iniciando a campanha. Os demais intercedam por quem está orando. Digam todos: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro em sua presença, junto com os meus irmãos, agora para declarar publicamente a fé. E a minha fé é que eu sei a quem estou entregando esta causa, e sei perfeitamente de quem receberei a vitória, pois tudo vem de ti. É para a tua glória que eu declaro isso publicamente, e darei testemunho da minha vitória, porque eu já tomo posse dela agora. Quem será envergonhado, quem será humilhado, serão todos que tentaram ou tentarão impedir a minha vitória, mas não conseguirão, porque ela vem de ti, Senhor, e eu te glorificarei com testemunho em nome de Jesus. Amém? Olha aí, registrado a sua fé. Você fez essa oração? Fez? Então toma posse dela em nome de Jesus. Pode se assentar, preencha a sua campanha em casa, ou então, se já está preenchida no caso da internet, abra semana que vem. Você aqui da igreja, venha semana que vem, uma vez por semana, toda sexta-feira aqui na igreja, 7, aqui na internet, você abra ali toda quinta ou sexta-feira, você já vai ver o vídeo atualizado e vai estar fazendo a campanha até cumprir as 7 semanas no nome de Jesus. Agora os que estão do segundo ao sétimo dia, é o teu momento agora, coloque-se em pé em nome de Jesus. Os que estão do segundo ao sétimo dia, da internet também, coloque-se em pé, você que está do segundo ao sétimo dia, e não é necessário mais expor o motivo da sua campanha. Você já fez essa oração, Deus já mandou registrar, já está registrado o seu pedido, agora você vai fazer uma oração de confirmação de fé, de perseverança. Diga amém? Então, repita essas palavras comigo, você que está do segundo ao sétimo dia, tanto aqui na igreja quanto os que estão na internet. Digam todos com toda a convicção que Deus colocou no seu coração. Digam: em nome de Jesus, estou diante da tua presença, meu Deus Pai, para declarar publicamente que a minha fé não foi alterada, ela é inabalável, porque o Senhor é que me deu ela. E no nome de Jesus Cristo eu declaro aquilo que declarei no primeiro dia, que eu sou exatamente o que a tua palavra diz que eu sou, a respeito desta campanha, mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu darei testemunho da minha vitória, a qual desde o primeiro dia já tomei posse, em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja para a glória de Deus. Está confirmada a tua fé, fica firme e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Os que estão encerrando a campanha hoje, ao terminar o culto, você coloca no vaso de oração. Você da internet,
Entre em contato comigo, caso você já não tenha sido instruído o que fazer após o término da campanha, com esta folha, entre em contato comigo, naquele próprio e-mail de novo, em nome de Jesus. Se você já foi instruído, você já sabe o que fazer em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém? Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus.